Olá, gente. Estou voltando para um segundo vídeo. Parece que a excepcionalidade está virando regra. Eu espero que não, mas eu tenho que fazer esse vídeo em resposta a um perfil que chama SDFD, que comentou nos meus vídeos. Eu gostaria de agradecer imensamente que ele tenha se dado esse trabalho e por assistir o vídeo, por prestigiar, enfim, fico muito agradecido. Eu tinha falado sobre questões da Palestina, não tinha chegado ainda nem na criação do Estado da Palestina. Ele me falou, me mandou textos sobre o Hamas. Na verdade são textos do Hamas, com uma legenda a autor Rosenthal. Eu não achei esse autor, né? Mas sim, você tem razão, aquilo lá o Hamas escreveu, inclusive a eliminação dos judeus, etc, etc. Fiquei na dúvida, porque tem lá Hamas de 1988 até 2025, e aquilo lá é de 1988, o Hamas já mudou muito, Eu aconselho você a assistir uma entrevista de um membro do Bureau Político do Hamas. Ele chama Osama Hamdan, é um diplomata do Hamas, e ele falou claramente que a solução para a questão palestina é um Estado único, não é mais nem dois Estados, um Estado único onde judeus e palestinos possam viver de forma mais harmônica ou possível. Então, aquelas palavras que você mandou estão desatualizadas, mas eu farei um vídeo sobre o Hamas. Eu já encomendei o material, não foi fácil, eu tive que recorrer à autonomia literária, e é um amigo que tem uns documentos muito interessantes, e quando eu tiver isso em mãos e puder examinar e estudar, eu farei esse vídeo. Mas eu gostaria de só completar aquela linha de tempo sobre a criação de Israel e a questão palestina. Eu parei ali depois da Guerra Árabe, depois do conflito palestino britânico-israelense, e falei um pouco sobre a criação do Estado de Israel, ou seja, a partilha da Palestina entre Israel e palestinos. Aquilo lá resultou em 53%, se eu não me engano, quase isso, e 47% para os israelenses, para os sionistas, e 47% para os palestinos. Mas muito antes disso, isso foi provado pelo historiador Ilan Pappe, havia lá um mapeamento das vilas que os judeus pretendiam atacar, os judeus não, os sionistas pretendiam atacar. Isso já vinha acontecendo com as milícias Haganah e Gum Lehi. O massacre mais comum, mais conhecido, foi o Jidei Yassin. Centenas de palestinos foram mortos, inclusive mulheres e crianças. E o que acontece depois da criação do Estado? Bom, em primeiro lugar, não era para ter sido criado o Estado de imediato. Os sionistas tinham que respeitar um período de transição que eles nunca respeitaram. Inicia-se os países árabes ao redor declaram guerra a Israel. Israel ganha essa guerra com a ajuda das potências estrangeiras, de todas elas, inclusive da União Soviética. Mas durante o processo eles invadem e expulsam, quando não matam, os palestinos desses lugares. Isso é um fato, isso está comprovado. Ilan Pappe demonstrou. E Israel aponta
não só como um Estado colonialista, de apartheid, racista, né? É um Estado étnico, judeu, só para judeus. Não aponta só como isso, mas ele aponta também como um Estado subimperialista do Ocidente. Isso ficaria muito claro em 53. E depois, nas ações que ele toma, por exemplo, invadindo o Canal de Suez, quando Nasser nacionaliza o Canal de Suez, atacando de frente o panarabismo, ou seja, o movimento nacionalista árabe, que é, obviamente, ir de encontro aos interesses de Israel, dos Estados Unidos e das outras potências do Ocidente. A outra coisa é a guerra preventiva, que Israel declara em 67 contra o Egito e depois com o envolvimento da Síria e da Jordânia. E essa guerra é fundamental, porque Israel ganha em 6 dias, né? E fica com 100% do território da Palestina. Antes, por causa da guerra árabe-israelense, a Cisjordânia tinha ficado sob os cuidados da Jordânia e Gaza do Egito. Depois que em 67 eles ganham a guerra, eles ficam com toda a Palestina e administram toda a Palestina. Em 73 tem uma reação dos países árabes na guerra do Yom Kippur, que não dá em nada, a não ser em negociações do Egito, que acaba reconhecendo Israel no Tratado de Camp David, já no final da década de 70. Então o Egito passa-se de um país nacionalista para um país proto-imperialista ou alinhado ao país ou subimperialismo de Israel. A partir disso, Israel, com um caminho meio livre entre os países árabes, começa a perpetuar o seu programa de limpeza étnica, que é só, não digamos interrompido, mas ele é perturbado em 75, quando a OLP é expulsa da Jordânia e vai para o Líbano e estabelece uma conexão com a esquerda libanesa. Isso era perigoso, os cristãos maronitas reagem a isso. É preciso lembrar que o Líbano é administrado em 3 esferas: cristãos maronitas, sunitas e xiitas, nessa ordem de hierarquia. Essa foi uma arquitetura herdada pelos franceses, porque os cristãos maronitas tinham maior facilidade de se alinhar com os franceses. Os cristãos maronitas reagem, inicia-se uma guerra civil. Em 82, Israel invade o Líbano e outro massacre famoso acontece. Ele é executado pelos maronitas, mas sob a supervisão dos israelenses, o de Sabra e Shatila. Em 82 mesmo, a OLP, que tinha saído da Jordânia, é obrigada a sair do Líbano também e migra para o norte da África. Tempos depois, em 85, é criado o Hezbollah, em 87 é criado o Hamas, mas nós vamos falar mais tarde do Hamas. Em 87 começa a primeira intifada, que pressiona muito Israel, 6 anos de revoltas, e Israel senta para negociar os acordos de Oslo, que logo se mostram muito desfavoráveis para os palestinos, não iam na criação de 2 estados, muito pelo contrário, só ampliavam o controle de Israel e não paravam os assentamentos ilegais de judeus nas terras palestinas. O Hamas continua sua militância. Em 2001 começa a segunda intifada, que é interrompida em 2005, quando Ariel Sharon assina um acordo com os militantes, principalmente com o Hamas,
no sentido de, e o que Israel oferece é a retirada dos colonos de Gaza. Eram muito poucos, era quase nada isso, não representava quanto crescia os colonos na Cisjordânia. Em 2008, o mesmo Ariel Sharon cerca Gaza, transforma Gaza num campo de concentração a céu aberto, controla o fornecimento de tudo, energia, água, comida, enfim, fustiga Gaza, inclusive com assassinatos, toda vez que tivesse um protesto. A tensão em Gaza só aumenta e demorou muito tempo para que o Hamas, que na verdade deveria estar compondo o parlamento da Autoridade Palestina, porque ganhou as eleições em 2005 mesmo, e só não assumiu, quer dizer, assumiu, mas foi demitido, seu primeiro-ministro, seus parlamentares, por Mahmoud Abbas, depois de uma enorme pressão, não só de Israel, como dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, para não deixar que o Hamas fizesse parte do parlamento da Autoridade Palestina. O Hamas cuida de Gaza da maneira que pode, recebe ajuda sim do Irã e procura se armar e procura resistir e fazer ações militares na maneira de suas possibilidades. Isso até 7 de outubro de 2023, quando eles fazem aquela mega operação, onde, segundo os dados israelenses, morreram 1.000 israelenses. Esses dados estão superestimados. Nesse número de 1.000 e pouco, tem pelo menos 400, 450 palestinos que foram mortos pelos israelenses, e tem israelenses que foram mortos pelos próprios israelenses, no tal do protocolo de Hannibal. Ou seja, é preferível matar os meus compatriotas do que deixar eles serem reféns. A partir de então, vocês já sabem o que aconteceu. O que acontece hoje não é uma guerra, é uma guerra mais assimétrica do mundo. Bombardeios constantes, bombardeios de hospitais, 17 mil crianças mortas, quase 60 mil palestinos mortos, isso em números oficiais, mas provavelmente esse número passará de 120 mil. E a limpeza étnica de Israel continua, agora comandado por um sujeito mais extremista do que os anteriores, que é o Netanyahu, que além de continuar a limpeza étnica, comprova mais uma vez o papel subimperialista loco-regional de Israel ao promover um ataque ao Irã, cujo resultado é bastante incerto. Eu, sinceramente, não arrisco nenhum palpite, mas pelo que nós já estamos vendo, a resistência do Irã é bastante significativa. Era isso aí que eu queria dizer, só para completar, foi muito rápido, não deu tempo de aprofundar em nada, mas quando eu tiver um material sobre o Hamas, a gente vai discutir num outro vídeo. Eu acho que é muito importante e muito relevante a gente tirar os mitos sobre essa organização. É isso aí, obrigado, mais uma vez, boa noite, bom fim de semana.